Paz do Senhor Jesus, irmãos. Neste momento estamos dando início a mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu convido você, juntamente comigo e juntamente com os nossos irmãos que aqui estão, a adorar o Senhor Jesus. O hino do brado, Louvai a Jesus, número 41. Glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso. Louvai a este Deus, a qual nos deu salvação. Graças te damos, Senhor Jesus. Engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Quão formoso és, meu Pai. Quão adorável és, Senhor Jesus. Rende graças a ti, rende louvores a ti, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor Jesus, para te bendizer, para te engrandecer, Senhor. Alcança essas vidas, ó Pai, que estão carentes, Senhor, da tua palavra, que estão carentes, Senhor Jesus, de ouvir mais de ti, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que liberta, que transforma, que cura. Vem sobre este lar, vem sobre esta casa, vem sobre esta vida, Senhor. Ó Espírito Santo, eu não conheço, mas você conhece. E por isso te pedimos a ti, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia sobre esta vida. Ó Pai, Espírito Santo, ó Jesus eterno, guia-nos, Senhor, em teus passos, para que seguimos, Senhor Jesus, firmemente até a tua vinda, Senhor. Ó Espírito Santo, alcança essas vidas que estão nos leitos de UTI, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem trazer, Senhor, o fôlego de vida. Espírito Santo, clama por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, estende, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que não falha. Tu
és um Deus que cura, Senhor. E é por isso, Senhor Jesus, que rendemos a Ti, Senhor, louvores. Pois Tu és digno, Senhor, de ser adorado e de ser exaltado, Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Glórias a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para fazer, Senhor Jesus, este culto, Senhor, para que essas vidas, Senhor, que estão do outro lado estejam acompanhando, Senhor. Que essas vidas, Senhor Jesus, seja, Senhor, transformada, liberta, Senhor, liberta, Senhor Jesus. É a Ti, Senhor, que adoramos. É a Ti, Senhor, que servimos, Senhor, com alegria, com amor a Ti, Jesus. Tu és um Deus santo, Senhor, e requer que os Teus filhos o adorem em santidade, Senhor. Pois é a Ti, Senhor, que rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Senhor Jesus. Mediante, Senhor, a Tua palavra. Mediante, Senhor, a Tua palavra que vamos adorar, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina, o nosso Deus reina, e por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Quão maravilhoso!
Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele todo louvor. Nós damos a oportunidade para a nossa irmã Lloyd louvar ao Senhor. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Neste momento irei adorar ao Senhor com esta canção que nos fala da cidade santa que Deus tem preparado para nós. Existe uma terra bem longe daqui, preparada por Deus para mim, para nós. Oh, como eu almejo chegar nesta cidade. Lá não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. Jerusalém, esta é a cidade santa. Há uma terra do outro lado, com mil encantos jamais contemplado. Linda cidade, cidade além, a mais bonita, Jerusalém. Milhões de vidas vão habitar juntas com Cristo nesse lugar. Linda cidade, igual não tem, a mais ditosa Jerusalém. Há uma terra do outro lado, doce descanso, tão esperado. Ricas promessas vão se cumprir. Coros de anjos vamos ouvir. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno, que vivo está na eternidade. Pra sempre, amém. Bela cidade, Jerusalém. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno, que vivo está na eternidade. Oh, pra sempre, amém. Bela cidade, Jerusalém. Jerusalém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor para todos vocês, amados irmãos e irmãs, os que estão presentes e os que estão distantes.
Estamos nesta oportunidade em mais um culto em louvor ao nosso Deus, em adoração. E nós temos nessa oportunidade a palavra do Senhor para nossa reflexão, baseada em Mateus 14, versículo 20 a 36. E nós queremos aqui tirar algumas lições do viver com Cristo, do viver em Cristo e por Cristo. Então, esperamos que desse texto a gente consiga extrair grandes e importantes ensinamentos para a nossa vida, para fortalecimento da nossa fé. Antes de mais nada, oremos ao nosso Deus. Convido você a conectar-se com Deus juntamente comigo, para que o Senhor venha fazer fluir a sua palavra para conosco. Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos dirigimos a Ti, agradecidos por tudo, meu Deus, pela vida, pelo presente, pela oportunidade que nós temos de poder contemplar a Tua palavra, aplicar em nossas vidas, em nossos corações, e usufruirmos dos Teus ensinamentos, meu Pai. Esta atitude, esta condição, nos faz aproximar mais de Ti, meu Deus, nesse relacionamento de comunhão, de pai e filho, nesse relacionamento de comprometidos com o Teu reino. E nesta palavra que Tu nos dá, nesta oportunidade, nós queremos que Tu venha fazer fluir em nós esse entendimento, para que nós sejamos fortalecidos e edificados, e que as minhas limitações humanas não sejam obstáculo para isso. Então, em nome de Cristo Jesus, nós Te falamos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, amados, convido vocês a refletirem nesta palavra de Mateus 14, versículo 20 a 36. É um episódio bastante conhecido, e vamos, nesta condição, explorar um pouco esses relatos, esses ensinamentos. E aqui eu gostaria da gente poder ver as situações do viver com Cristo, as situações que aquelas pessoas que conseguiram conviver ao lado de Jesus, como é que é isso? Como é que pode desfrutar de tão grande oportunidade? E também, o que é viver em Cristo e por Cristo? Ok? Então vamos lá, assim diz a palavra: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Porém, Jesus logo ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os enfermos, todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla do seu vestido, da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Pois bem, aqui está essa palavra, é uma palavra forte, que traz para nós aqui uma reflexão sobre algo muito marcante, Diversas situações aconteceram, e que nós temos aqui a oportunidade de extrair, alguns entendimentos, chegarmos a algumas conclusões a respeito desse episódio, a respeito de Jesus e a sua forma de agir junto àqueles discípulos, junto às pessoas, junto à multidão. Vejamos que essa história começa a partir de um final de um grande momento marcado por Jesus Cristo frente a uma grande multidão. O que acontecera? Jesus estava ali, na sua forma de atuar, de sair pregando o Evangelho, onde ele passava a sua maneira de lidar com a verdade, com o poder de Deus que estava em sua vida. Então Jesus Cristo despertava a atenção das multidões. E nesta oportunidade, entende-se que Jesus estivera assim, um bom tempo com aquela multidão. Ao ponto de depois daquele momento, eles se preocuparem com o estado físico, o estado de fome daquelas pessoas. E que Jesus, naquela oportunidade, ali manifesta o seu grande poder, mostrando que, deixando mais uma vez claro, a sua autoridade, o seu poder sobre todas as coisas. E então Jesus pede: o que vocês têm? São poucos pães e alguns peixes? Então traga e vamos servir a multidão. Curiosamente, aqueles poucos pães e peixes que ali conseguiram trazer da multidão, foram suficientes para saciar mais de 5.000 homens, em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja só qual seria o tamanho desta multidão. E a gente pergunta, eles estavam ali atraídos por Jesus, por quê? O que detiveram, o que despertaram aquelas pessoas para estarem ali ao lado de Jesus, contemplando, apreciando as palavras, os ensinamentos de Cristo? E Jesus, com toda a autoridade, ainda deixa claro que Ele é o Senhor que está acima de tudo e de todas as coisas, que inclusive as limitações de pães, de alimento físico, também não era problema para quando estivesse com Ele, porque Ele providenciou multiplicar aqueles pães, Ele buscou, multiplicar aquela condição de alimentar toda aquela multidão. Ele tinha sentimentos para com as pessoas, ele se preocupava. E então, nesse episódio, ficou marcado para nós o como é bom estar com Cristo. Permitir que a gente possa contemplar, ver de perto os seus atos, os seus feitos, aquilo que Ele tem a nos proporcionar, a nos oferecer. Jesus é sobre-humano. Jesus, ainda que humano na condição lá, mas Ele estava ali com uma condição extraordinária, um poder assistido do Pai, um poder de Deus por meio e o Espírito Santo lhe assistindo para lhe fortalecer e confirmar, ratificar toda a autoridade devida nos céus e na terra. Aquelas pessoas ouviam a palavra, aquelas pessoas foram exortadas, e aquelas pessoas tiveram aí a oportunidade de também serem favorecidas fisicamente por Cristo, sendo aí
saciada a fome inclusive de pão físico, pão para alimentar a carne. E Jesus Cristo assim providenciou para eles. Como é bom estar com Cristo, como é bom estarmos nessa condição de convívio com Cristo. São os entendimentos que nós vamos chegando quando nós percebemos a presença soberana de Cristo. E aí nesse episódio, amados irmãos, nós vemos o que Jesus fez. Tinha ali o seu grupo de discípulos que sempre lhe acompanhava. E Jesus, olhando para estes, encerrando ali, despedindo a multidão, né? Estava despedindo a multidão, disse para os discípulos: olha, vão adiante, vão em frente, pega o barco e atravessa, e me espera lá que eu vou depois encontrar com vocês. E o curioso que Jesus, ainda despedindo a multidão, eu fico imaginando como é que ele estava fazendo. Sabe aquele finalzinho de culto, onde a gente conversa com um, abraça, vai lá dar atenção um ao outro, aquele contato, essa coisa bem próxima. Jesus estava ali fazendo isso, despedindo a multidão. Provavelmente ele demorou um pouco para isso. E aí, não bastava, e isso os discípulos receberam uma ordem de Cristo. Vão. É possível que, diante das situações, né, existem alguns relatos que apontam para que aquele momento não era um momento muito adequado para eles navegarem e atravessar com barco. Porém, o Senhor Jesus ordenou: vá, pega o barco e vão em frente. E eles obedeceram Jesus. Enquanto Jesus Cristo saiu à parte, depois de despedir da multidão, foi orar à parte. Olha, será Jesus um Senhor soberano, o Senhor Salvador, o Senhor que representa, que estava aqui sendo o Filho enviado de Deus, agora ter necessidade de orar? É uma deixa para nós. Nós precisamos orar. Jesus vivia constantemente falando com o Pai, inclusive tirando momentos especiais para isso. E nesse caso, diz a palavra aqui, que ele saiu e foi, em particular, falar com Deus. Queremos imaginar que ele estivesse ali recuado, talvez no meio de alguma parte vegetal, sei lá, algum lugar deserto, a própria praia, e ali falar com Deus, falando com Deus. Então ele tivera o seu momento com Deus, tivera o seu momento com o Pai. E nisso, Jesus então parte dali. Vai para onde? Vai rumo ao barco. Nessa altura, o barco já estava lá muito adiante no meio do mar afora. E disse que o mar não estava fácil, porque ele estava violento, as ondas eram grandes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar no mar. O mar, contemplar o mar na sua grandeza, é algo temeroso. E quando vermos ainda as suas ondas agitadas, ainda o vento forte, e ainda alçar ali uma embarcação para atravessar, é algo temeroso. Ainda que os discípulos fossem pessoas experientes, né, porque falava de pescadores, tinha Pedro ali, tinha Tiago, né? Entendemos que eram pessoas experientes nessa labuta de pescaria no mar, nas águas. No entanto, eles sabiam que as condições não estavam fáceis. Tanto é que a quarta vigília da noite, o que isso significa dizer? Depois das 3 horas da manhã, veja o tempo que decorreu do final da tarde, quando Jesus dispensou a multidão, e Jesus saiu à parte para orar, e o tempo que decorreu até Jesus ir encontrar os seus discípulos em alto mar. Só que para Jesus ir para encontrá-los, Jesus, ele não utilizou do recurso da canoa, do barco, de nenhum tipo de veículo aquático, mas ele começou a caminhar, a palmilhar sobre as águas, e chegando próximo do barco, se os discípulos já estavam ali assustados,
e remando contra o vento, até chegar, né, lutando contra o vento, para conseguir chegar do outro lado do mar, né? O que acontece? Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos então olham para aquela cena e falam: o que será aquilo? Talvez eles não estivessem imaginando que Jesus falou que iria encontrar, como talvez eles não se preocupar, não tenham os preocupado. Porém, ali era a cena de Jesus chegando, e eles entendendo que ficaram assustados, temendo, receosos, até que fosse um fantasma, alguma coisa que sobrenatural, que era comum, né, nos mitos ali. Enfim, Jesus os alerta e diz: calma, gente, não vos apavores, não temais, sou eu. E foi Jesus andando na direção do barco. E aí, alguém muito curioso, muito interessante, muito também cúmplice de Cristo, era Pedro. Pedro olha para aquela cena e fala: ah, és tu mesmo, Senhor? És tu mesmo? Se és tu, manda que eu vá ter contigo também sobre as águas. E o Senhor disse para Pedro: vem. E ele foi. E ele foi. Menino corajoso aquele Pedro, hein? Porque olhar para o mar, balançando, mar revolto, e ainda, mesmo que vendo Jesus lá, ele poderia imaginar: mas ali é Jesus. Mas ele também, olhando para Jesus, ele teve confiança, ele teve segurança, e partiu naquele primeiro momento. E ele foi. E Pedro andou sobre as águas, na direção de Jesus, queremos crer. E aí Pedro, talvez naquela cena, envolvido ali, pudesse ter a oportunidade de olhar para as paredões das ondas, o vento forte batendo, o agitar do mar, e ele começou a ter medo. Daí esse medo de Pedro foi o que lhe trouxe comprometimentos. Pedro começa a afundar. E ao começar a afundar, Pedro olha e pensa, certamente, o que fazer? Só tem uma coisa a fazer: clamar por Jesus. Senhor, salva-me. E Jesus estende-lhe a mão e o ergue e fala: Pedro, tu está comigo, Pedro. Por que você temeu? Por que você ficou aí todo receoso? Você não está percebendo que você está aqui comigo, Pedro? Você chamou, você veio ao meu encontro, você está comigo. Não temas, Pedro. Então, Jesus e Pedro vão para o barco, tudo se acalma, o vento, e eles partem e chegam do outro lado, na cidade de Genezaré, depois do lado do mar, né? E então as pessoas ficam todas impressionadas com os relatos dos discípulos, do que acontecera naquela madrugada marcante para aqueles discípulos, ao contemplar, para ver Jesus andando sobre o mar, ver um homem comum, um homem simples como Pedro, um homem simples, que tinha até medo, mas também tinha coragem, tinha atitude. E ali, o relato deles: esse Pedro aí, você está vendo? Andou com Jesus, andou sobre as águas também com Jesus. Olha a oportunidade que Pedro teve de andar sobre as águas, por conta da autoridade, por conta do apoio, por conta das condições que Jesus estabeleceu para ele. Bom, esse é o relato da nossa história de hoje, e que ela impressionou aquelas pessoas daquela cidade de Genezaré, e as pessoas acreditaram nos relatos, e as pessoas já sabiam, já tinham ouvido certamente falar de Jesus e o seu poder e a sua capacidade de atuar em favor da humanidade, principalmente trazendo curas, principalmente trazendo benefícios de saúde. E começaram então, olha só a grande oportunidade, Jesus estava ali, Jesus estava presente. Então estar com Jesus não tem algo melhor, porque Jesus supre em tudo, supre todas as necessidades. A fome, um grupo estava com fome, ele supriu. Alguém estava em perigo lá no meio do mar, ele socorreu. Alguém estava talvez sem esperança, alguém ali
e aquela grande multidão estava ali impressionados, ouvindo e alimentando, tendo a oportunidade de alimentar fé em seu coração. E agora também tinha a grande oportunidade de ver as pessoas que tinham problemas de saúde estarem sendo curadas. E aí, o que eles fizeram? Mandaram trazer os enfermos daquela região, para que pudessem se aproximar de Jesus e ao menos tocar na orla, tocar nas vestes de Jesus Cristo, com a convicção, com a fé, com a esperança de receberem a virtude da saúde, a virtude da bênção de Cristo, né? Oferecendo, trazendo saúde, recuperando a saúde daqueles que ali pudessem chegar. Que maravilha estar com Cristo, viver com Cristo, amados. Esta é a grande lição para nós. Como é confortável. E eu quero que vocês pensassem um pouco sobre isso. Viver com Cristo realmente é a maior oportunidade, é a maior dádiva, é o maior presente de Deus para nossas vidas, né? É poder ter Cristo como nosso companheiro, como nosso amigo, como aquele que está pronto também para nos ajudar. E sabe o que Jesus disse quando ele partiu no final da sua missão? Jesus disse: fiquem em paz, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas estou sempre com vocês. Pode ter certeza que a minha presença, de alguma forma, vai estar com vocês. Então, gozem do privilégio, gozem, desfrutem da minha presença. E hoje nós sabemos que Jesus está aqui, está aí na tua casa, está em todos os lugares, porque hoje ele está numa condição de igreja, ele está numa condição diferenciada daquele momento, né? Porque Jesus, na condição meramente humana, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas hoje temos o Espírito Santo que traz para nós essa presença viva de Cristo, fortalecendo, nos suprindo e nos abençoando, nos confortando, nos curando, nos fortalecendo, nos orientando pelos melhores caminhos da vida. Estamos nós atentos à presença de Cristo? Estamos nós atentos a toda essa condição que Ele dispõe, que Ele concede a cada um de nós? É a grande pergunta. Porque Ele diz: eu estou aqui, eu estou com vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer abençoar. E Ele está à disposição. Agora, sentimos a presença de Cristo? Temos tido a oportunidade de conviver com Cristo, viver com Cristo? Esta é uma situação que nos favorece, né? Certamente, trazendo para nós oportunidades ímpares, né? Conforto, bênçãos, suprimentos espirituais. E nós, com essa condição de vivermos na presença, né, com Jesus, nós temos a oportunidade, irmãos, de ver os grandes feitos, os grandes relatos de Cristo. Grandes feitos. Nós somos testemunha do quanto que Jesus já tem feito nas nossas vidas, na vida dos seus filhos, não só naquela época, como também nos tempos atuais. Jesus Cristo tem dado provas de que Ele está presente. E você já percebeu isso na sua vida? Você tem conseguido sentir a presença do Senhor do seu lado, no seu dia a dia? Essa é a condição que Ele nos oferece, estar conosco. Mas ainda mais eu quero com vocês explorar o sentimento de viver em Cristo. Uma coisa é ter a sua companhia, gozar da companhia do Senhor. E a outra coisa é viver em Cristo. Quando nós testemunhamos, quando nós percebemos o trabalhar e os cuidados de Cristo para conosco e os seus ensinamentos, logo nós temos uma condição de também nos comprometermos com Ele. E aí viver em Cristo é algo realmente fenomenal, é algo esperado, porque é olhar para Cristo e falar: este sim é meu Senhor, este sim é quem me representa diante do Deus invisível, do Deus soberano. Este sim é quem me justifica. E quando nós o reconhecemos, nós então passamos a viver uma vida de compromisso, uma vida de transformações, porque a nossa vida
passa a ter um novo sentido. Não é uma vida mais passageira, não é mais uma vida sem sentido. Ao contrário, nós passamos a ter um ideal de vida, nós passamos a ter um estilo de vida, vida cristã. E o que é ter vida cristã? Isso é viver em Cristo, é viver com o ideal de Cristo, é viver com o ideal de poder aqui sermos instrumentos de Deus, sermos instrumento do bem, fazermos a diferença nas vidas das pessoas, termos aqui a nossa condição, nossa vida transformada, para sermos novas criaturas. Aquelas situações de pessoas talvez ruins, iníquas, que tenhamos sido no passado, precisa realmente passar um borrão e dar ocasião a sermos pessoas plenas, pessoas dignas, pessoas que têm o caráter e a personalidade de Cristo e que vivem pelo seu ideal. Isto é viver em Cristo, exercitando a nossa fé, buscando viver a confiança, buscando acreditar na sua palavra, nas suas orientações. Muitos foram buscar de Cristo as suas orientações, e todos aqueles que ouviram e aceitaram as orientações de Cristo, tiveram certamente os grandes e maravilhosos resultados para as suas vidas. Para as suas vidas. Até na vida terrena, até na nossa vida do cotidiano aqui, somos beneficiados pelo estilo de vida, pela dignidade que alcançamos, porque nós passamos a ter valores, princípios, nós passamos a viver com dignidade de cidadãos do reino dos céus. Isto é viver em Cristo, cumprindo as suas ordens, vivendo um ideal, fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo, como ele diz, instrumentos do bem. Isso. Ainda mais, nesse entendimento, nós queremos também o que é viver por Cristo. É quando nós também nos doamos. Quando nós entendemos que o nível de cumplicidade com Cristo é tão alto que a gente acaba, negando a nós mesmos. Quando nós vivemos para exercer um compromisso firmado com o Senhor. Então, é cumprir a nossa missão. É sermos sal, é sermos luz, é fazermos a diferença nas vidas das pessoas, é continuar exercendo o papel de Cristo, porque ao sair Jesus, fisicamente, ele estabeleceu uma condição também da sua presença, por meio do seu povo, por meio da igreja, que ele até ilustra, dizendo, é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, essa igreja, esse corpo de Cristo, sou eu. Devemos ser cada um de nós, sim, partes, membros do corpo de Cristo, para cumprir aqui a missão, e seja a que preço for, é nosso compromisso de vida. É compromisso de negarmos a nós mesmos, e viver agora, além de viver o ideal, abraçar, arregaçar as nossas mangas, e sairmos aí fazendo o que o Senhor estabeleceu. Naquele episódio lá do barco, foi curioso. Por quê? Porque ainda que talvez eles estivessem relutando, enxergando o mar, que não estava fácil para navegar, o que eles fizeram? O Senhor mandou. Se o Senhor mandou, nós vamos. O mar vai estar agitado, o vento está contrário, mas o Senhor mandou. O Senhor pede que nós atravessemos. Certamente do outro lado, lá em Genezaré, o Senhor já sabia. Tinha muitas coisas para serem feitas em prol daquelas vidas. Isso aponta para o sacrifício, para os esforços que devemos empreendermos em nossas vidas, de modo que estejamos aí comprometidos com o reino de Deus, fazendo a diferença na vida das pessoas. É fácil, mas é a pedida de Cristo. É fácil isso? Desfrutar. Boa parte das pessoas, amados irmãos, pensam em Jesus, pensam apenas mais no desfrute de receber as bênçãos, de receber a atenção de Cristo. E muitas pessoas até mesmo com a Bíblia embaixo do braço, talvez, buscando se passar como de Cristo. Mas é muito mais que isso, é muito mais que conforto. É comprometimento, é poder ter percepções de viver com Cristo é bom, mas é preciso também viver o ideal de Cristo, obedecendo a sua palavra e vivendo as oportunidades, como esta que Pedro, por exemplo, teve. Andar sobre as ondas, experimentar a sua fé, ver que nas situações mais difíceis,
temerosas, o Senhor Jesus está pronto para erguer pela mão, para nos sustentar, para nos fazer avançar. São grandes as lições que nós temos aqui para tirarmos, extrairmos desse texto, onde nós vimos os discípulos obedecendo, indo, navegando, se esforçando para atravessar, mas eles chegaram ao limite, e aí Jesus chega de modo sobrenatural e faz a diferença, faz tudo acontecer, né, conforme ele tinha predito, conforme ele tinha estabelecido. E os discípulos então tiveram a oportunidade não só de ver, conviver, como também de participar de todo esse movimento de Cristo em prol daquelas vidas que estavam lá do outro lado para salvar. Olha quanto empenho, olha quantos esforços, olha quantas coisas aconteceram, foram superadas para alcançar aquelas vidas que estavam lá em Genezaré. Certo? Pensemos nisso. Estamos com Cristo? Que bom, maravilha. Estamos em Cristo, vivendo os seus ideais? Temos o nosso caráter, a nossa vida transformada? É a pedida do Senhor. Estamos então comprometidos com Ele, cumprir a missão, o ID, pregar, fazer a diferença nas pessoas? É essa a pedida do Senhor para cada um de nós. Tá bom? Então esta é a palavra que o Senhor traz para nós nessa oportunidade. Gostaria muito que vocês, cada um de nós, reflitamos na profundidade, né, em cada um desses pontos apontados aqui para aprendizado. Né? Lembrando que o Senhor quer que desfrutemos da sua companhia, das suas bênçãos, do seu amor, dos seus cuidados para conosco. E Ele disse que não nos deixaria jamais. O Espírito Santo está aí, o Consolador, para estar conosco para sempre. O Senhor também nos proporciona experiências maravilhosas, experiências transformadoras, onde nós vemos um antes e o depois daquele que se submete, que passa por experiências com Cristo. É o antes e o depois. Então, aquele que busca, é isso, e é isso que Ele espera de nós, viver os ideais de Cristo, o novo homem, aquele que pecava não peca mais, aquele homem que talvez estivesse distante de Deus, agora temos a oportunidade de vivermos em comunhão com Deus, o Senhor soberano. Dobrar nosso joelho e falar com Ele, e Ele nos ouvir. É a pedida, é o que Jesus veio estabelecer para nós. E o Senhor também quer que sejamos suas testemunhas, quer que sejamos discipuladores, alcançando outras vidas. Ele quer que nós também continuemos a sua obra aqui, porque somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, para prosseguirmos aí com a palavra, com a missão de Cristo, em nome de Jesus. Portanto, a palavra é: aceitemos o Senhor Jesus integralmente para nossas vidas e vivamos o melhor de Deus por Cristo Jesus, e vivamos a fé, vivamos o testemunho e vivamos o amor de Deus para nossas vidas, tá bom? Pois bem, esta é a palavra que o Senhor traz para nós. Que Deus nos abençoe. Então, eu quero, nessa oportunidade, para ir ao final da nosso culto de hoje, nós vamos orar. E eu não sei como é que tem sido a sua vida, suas lutas, né, seu dia a dia, mas eu convido você nesse momento, onde você estiver, onde estiver e em que momento você se conectar para ouvir essa palavra, para assistir esse culto, gostaria que você participasse nessa palavra de oração, nesse momento de oração, que você também se conecte com Deus e fale com Deus das suas necessidades. Você tem medos como Pedro teve? Em frente às ondas, frente aos ventos fortes que estão aí em nossa frente? Confiemos em Cristo, falemos com Ele. Jesus Cristo pede para que nós confiemos. A sua posição, o seu gesto, o seu ato diante de Pedro foi para nos instigar a termos confiança nele, depositarmos a nossa confiança nele. Quais são as nossas necessidades? Estamos com dificuldade de termos uma vida transformada? Peçamos, o Espírito Santo está aí para nos convencer, para transformar nossos corações. Pensem, ainda não estamos produzindo os frutos adequados, condizentes com a palavra do Senhor, com os ideais de Cristo? Está aí, é o momento de falar com Ele e falar com sinceridade, dizer: Senhor Jesus, estou com dificuldade de poder me ajustar na conformidade dos teus ideais, Jesus, mas não me deixa fora do teu barco, não me deixa fora da tua companhia, não. Me considera, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai contemplar e vai trazer a bênção que você está buscando, tá bom?
Então, nessa oportunidade, falemos com Deus a respeito de todos esses tipos de necessidades e situações, como também pelos nossos irmãos, essas pessoas que estão aí muito mais que nós, precisando da bênção da saúde, que estão acometidos de problemas de Covid e outros mais. Então vamos apresentar ao Senhor. Nós temos uma lista enorme e eu quero falar com Deus, com vocês, também mencionando cada nome que está ali, certo? E também pelos nossa condição de vida, de sustento material, nossas finanças, portas do emprego e da prosperidade para nós. Fale com Deus juntamente comigo, em nome de Jesus. Pai amado e Criador, nós te louvamos e te bendizemos, agradecemos a ti, meu Deus, por tudo que tu és. Obrigado, Senhor, por esse momento onde nós paramos aqui para cultuarmos a ti. Aceita nosso culto, nossos louvores. Contempla-nos aqui, contempla cada um dos teus filhos onde estão aí, meu Deus, lá cada um em sua casa, em seus ambientes distantes, mas que estejamos com sentimentos de estarmos juntos diante de ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sentirmos sempre a tua presença. Trabalhe em nós para que a nossa sensibilidade seja aumentada, para que nós sintamos o conforto da tua presença, para que nós sintamos a segurança e a confiança de estarmos na tua presença, Senhor. É verdade que muitas vezes as ondas que nós visualizamos aqui nos cenários comuns em nossa caminhada nos mete temor, nos mete pavor, mas Senhor Jesus nos sustenta, toma-nos pela mão naquilo que nós estamos aí a fraquejar, e nos fortaleça nesse sentimento de proteção, das tuas bênçãos, dos teus cuidados para conosco. E nos ajude, sim, a termos as nossas vidas transformadas, nossos corações, para sermos novas criaturas condizentes com a tua palavra, tendo uma fé, o exercício da fé, como nossa rotina, nosso cotidiano, em nome do Cristo Jesus, ó Deus Pai. Nós pedimos em nome do Senhor, assim seja para cada um de nós, e inclusive que cumpramos a missão de sermos teus instrumentos para fazermos aquilo que tu instituiu, Jesus, o ide, anunciar, despertar outros corações para que tenham a oportunidade também de conhecer e viver a ti. Em nome de Jesus, nós assim falamos, meu Deus. Pedimos por cada nome, meu Deus, que está nas listas, os nomes que estão nas listas de oração. São situações diversas, meu Pai. São necessidades de ordens diversas. Então, Senhor, para cada caso, para cada situação, nas listas, nomes avulsos, nós colocamos diante de Ti. Pedimos, ó Deus, que Tu esteja a entrar com providência, onde ainda se fizer necessário a Tua atuação. Nós somos gratos a Ti por tantas bênçãos já alcançadas, e nós Te pedimos, continuamos Te rogando, que Tu esteja, meu Senhor, a suprir e a sarar o Teu povo, a cuidar do Teu povo, daqueles que Te buscam, para que todos nós tenhamos a oportunidade, inclusive, de testificar mais e mais do Teu grande amor e dos Teus cuidados para conosco. Sustenta-nos também materialmente, mantendo a nossa porta de emprego e de prosperidade para nós, os Teus filhos. E assim, meu Deus, nós Te louvamos, agradecidos sempre por tudo, meu Deus. Obrigado, obrigado por pertencer ao Teu povo. Obrigado por pertencer aí, meu Deus, nesse momento presente, àquele grupo que está empenhado em fazer a diferença, em contribuir para salvar vidas, para favorecer as pessoas no alcance da vida e da salvação. Então nos ajude nesse propósito e seja assim sempre conosco, em nome de Cristo Jesus. Assim, meu Deus, nós Te falamos, agradecidos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, amados, estamos chegando ao término do nosso culto, agradecidos sim ao nosso Deus, pedimos que você continue no teu exercício de fé, fazendo valer aí as grandes oportunidades, ainda que em meio a uma pandemia, mas que você olha para o lado bom, o Senhor está conosco, Jesus está conosco para nos sustentar. Então tiremos aí as lições que toda esta situação está nos proporcionando, certo? E louvemos sempre a Deus. Gratidão em nosso coração seja sempre presente, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor espera que nós confiemos e vivamos plenamente isso que Ele nos oferece e nos proporciona.
Bom, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. E cuide-se, olhe os protocolos do corona, faça valer. Amém? Em nome de Jesus. E assim, estamos despedindo deste culto, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, no agora e no sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em 2020, com o agravamento da Covid-19, a OMS recomendou o distanciamento social e outras ações para tentar conter o vírus até a chegada da vacina. Essa ação necessária, infelizmente, acarretou em mudanças comportamentais. Passaram a trabalhar horas em casa, não dedicando mais tempo para a família e ao devocional. Além do trabalho, passaram a estudar, o que tornou uma agenda incontrolável de tarefas. Por um outro lado, pais perderam o emprego. As brigas se tornaram comuns. Mesmo em casa, se sentiam sozinhos. A ansiedade, o medo e a insegurança tiveram vez nas famílias. Mas nem tudo está perdido. Deus tem uma proposta para a família, pois Ele é o Criador e abençoador do lar. Acompanhe a série Famílias em Isolamento, Sábados de Maio, IAP Santo Amaro.